Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Caixinha novamente na quinta-feira, que eu pretendo postar amanhã um vídeo de prévia tática dessa final de Mundial. Eu preciso de um tempinho para poder fazer e também não quero postar muito em cima da hora, muito em cima ali do dia do jogo, para o vídeo ter um tempinho a mais aí também de vida útil, né? Então, eu tinha avisado no vídeo de ontem, no pós-jogo de PSG e Real Madrid, que a caixinha seria hoje. Muito obrigado a todo mundo que deixou as suas questões lá no @pautas e táticas no Instagram. Se você ainda não conhece, siga lá o nosso perfil, né, na rede social aí vizinha. Fique atento lá aos stories, que toda semana rola aqui a caixinha de perguntas para vocês, para nós, né? Eu sempre oriento a deixar 3 perguntas por pessoa, né, para não ficar uma pessoa fazendo 10, 15 perguntas e tirar aí a oportunidade de outras, porque eu também não costumo responder perguntas repetidas, beleza? Eu vou tentar ser um pouco mais sucinto nas respostas, para o vídeo não ficar muito gigantesco, beleza? E já peço desculpas de antemão se eu esquecer alguma pergunta, porque às vezes alguns de vocês usam mais de um balãozinho para poder fazer uma pergunta só. Aí às vezes eu vou passando e esqueço, né, de responder, aí eu vou lá no privado e respondo a pergunta que falta, beleza? Mas vamos começar aqui então com as perguntas do João Victors. Ansioso com o novo treinador no fogão, quero muito ver o estilo de jogo dele. Cara, ansioso eu acho que não é a palavra não, mas assim como você eu tô curioso. Minha primeira impressão foi gostar, tá? Da escolha, né, pelo David Ancelotti, né, o filho do Carleto. Porque é um nome fora da caixa, não é aquele nome comprovadamente reprovável, como foi no caso do Renato Paiva. Aqui mesmo no vídeo de caixinha eu disse que a minha primeira reação foi não gostar tanto assim da contratação do Paiva. Ainda assim eu não demitiria, tá? Porque ele estava no melhor momento do trabalho, enfim. Mas eu não acho que seria um técnico para longo prazo, realmente. E o David eu vejo como um cara que, com certeza, tem o mercado europeu como seu objetivo. Então, se ele conseguir ir bem aqui, vai chamar a atenção no mercado europeu e vai nos abandonar, assim como fez o Luiz Castro, assim como fez o Arthur Jorge. É assim que está funcionando a SAF. É assim que funciona esse tipo de mercado, mas acho que vai ser um bom pontapé inicial ali para a carreira dele. Eu sei que muita gente olhou torto por conta disso, né? Nunca trabalhou como técnico principal de clube nenhum, mas os caras têm que começar em algum lugar, né? E o cara com a credencial de ser um bom estrategista, dava alguns treinos lá no Real Madrid, cuidava um pouco da parte tática, às vezes até discordava um pouco do pai, era o responsável pelas bolas paradas. Enfim, já chegou falando português, o que é muito importante também. Então eu estou bastante curioso para saber como é que vai ser o time do David Ancelotti no Botafogo, beleza? Mais uma aqui do João. Qual função você acha mais primordial hoje? Eu diria o camisa 5, Kroos, Rodri, Jorginho. O Kroos ele não era 5, tá? Ele fez a função ali no finalzinho da carreira, mas o Kroos era um 8, né? Era muito mais um meio armador do que esse primeiro volante. E esses primeiros volantes aqui que você exemplificou são muito mais os redistas, né? Os primeiros volantes que têm no passe a sua melhor virtude, na armação do jogo, na construção e tal. Então, vejo que você gosta de times, né, de muita posse de bola e de um primeiro passe muito bom. Eu acho que essa pergunta depende muito do estilo de jogo da equipe em questão. Numa equipe de posse, numa equipe que gosta de administrar a bola no campo de ataque, essa posição realmente é muito importante. Mas hoje, cara, acho que depende muito do estilo de jogo do time, e isso me faz responder que a função mais importante é a do treinador, né? Porque é ele que vai conseguir ler a característica do elenco, né, dos jogadores individualmente, conseguir colocar todo mundo para jogar, extrair o melhor deles para poder fazer um coletivo forte, beleza? Não adianta você ter um jogador com essa virtude aqui, por exemplo, e não ter um time que seja capaz de reter a bola no campo de ataque, por exemplo. Um time que seja capaz de ter mais posse de bola na maioria das partidas do que os adversários. Então, cada função de jogador tem que se encaixar num contexto de jogo coletivo muito grande, por isso que o técnico, que é quem decide em que contexto cada equipe vai jogar, que é mais importante no futebol moderno, beleza? A terceira aqui do João. Claro que depende do elenco, mas qual tipo de 3-2-5 você acha mais interessante? Cara, deixa eu pegar a prancheta aqui, porque eu sei que a maioria das equipes ou usa... Eita, desliguei aqui a luz. Deixa eu ligar de novo.
ou usa os dois laterais ao mesmo tempo, ou os dois pontas, né? Ao mesmo tempo dando a amplitude, né? No 3-2-5, sempre partindo de um 4-3-3, a maioria delas, às vezes do 4-2-3-1 também. Dá pra ver? Isso aqui é um 4-3-3, né? A maioria das equipes ou centraliza os pontas e sobe os laterais, né, para poder fazer esse 3-2-5, ou abre os pontas, sobe os meias, e aí ou centraliza os dois laterais, ou um só, deixando o outro aqui na primeira linha, para poder fazer esse 3-2-5. Como eu gosto, espera aí, deixa eu colocar todo mundo aqui nas suas posições, para poder dizer, eu gosto sempre do centroavante no segundo pau da onde está a jogada, um ponta por dentro, o outro ponta por fora, um lateral por fora e um meio atacando aqui o meio da grande área. E aí depende se você vai usar o lateral por dentro com o volante com os zagueiros ou o lateral preso aqui com os zagueiros e o volante aqui junto com o outro meia que ficou. Eu acho que essa aqui é a mais interessante, tá? Né? Tem muito cara de 3-5-2 também, né? Que você tem um meia, dois jogadores abertos, dois jogadores por dentro. Por que eu gosto mais dessa aqui? Porque quando você coloca dois atacantes em cima dos dois zagueiros, você dificulta a ação do zagueiro. E esse meia aqui, vindo de trás, ele também tem uma vantagem grande, né? De poder chegar atacando de frente, não ali do meio espaço, né? Não é todo meia que consegue jogar aqui do meio espaço. Aqui você também consegue fazer com que o time se defenda de uma maneira melhor. Se você tem aqui, por exemplo, 3 volantes e o lateral aqui, você faz uma basculação dos 3 e faz uma diagonal curta com o lateral, né? Depois esse próprio meio aqui pode ficar aqui. E como eu prefiro o 5-4-1 para defender, eu faço esse volante virar uma espécie de terceiro zagueiro, recuo, e aí o time passa a ter o 5-4-1 aqui na defesa. Isso aqui é preferência pessoal, tá? Não quer dizer que isso aqui é a regra, ou esse é melhor do que os outros. Como você me perguntou qual tipo de 3-2-5 eu prefiro o que é usado dessa maneira, beleza? Minha caixinha fechou aqui, vou ter que abrir de novo, gente. Perdão, enquanto eu abro aqui, deixa eu beber uma água. Acontece. Quem sabe faz ao vivo. Mas acho que essa foi a terceira pergunta aí do João Victors, que é treinador de futebol, né? Eu já vi aí algumas mensagens dele aí nos comentários dos vídeos. Boa sorte, mano, na carreira, tá? E não leva, assim, as minhas preferências ou o que eu falo aqui no canal como regra, não, beleza? É só talvez mais uma forma aí de você estudar e tal, mas não existe verdade absoluta no que eu falo, não, tá? Muitas vezes é só a minha percepção, minha análise e minhas opiniões, beleza? E aí você pode escolher aí a forma com a qual você quer trabalhar, qual que você acha melhor e dependendo também das características dos jogadores que você tem no elenco. Tô enrolando aqui, galera, que é pra abrir aqui a caixinha de novo, porque eu fiquei muito tempo sem mexer no celular, acabou que o Instagram fechou. Aí agora eu tô tendo que abrir tudo de novo e o celular também já não é dos mais rápidos, infelizmente. Vamos lá, abriu de novo, deixa eu voltar aqui nas perguntas. Bora! Pronto. Vamos lá. Agora as perguntas do Topzera 1910. Contratações para o Bayern ideais e que precisa para tentar brigar por algo maior. Cara, eu acho que o Bayern está precisando de um meia, porque perdeu o Miller, né, que saiu do clube, perdeu o Musiala, que vai ficar um tempão aí lesionado, e de um ponta esquerda, com urgência. Acho que essas são as duas posições ali cruciais. Se puder trazer ali um reserva de centroavante também é bom. Um lateral direito melhor do que o Sacha Boey, que é a opção do Laimer, que já é um lateral direito improvisado, também vai ajudar. Talvez mais um zagueiro, acaba de chegar o Jonathan Tah, mas pô, as outras opções são o Ito, que quase não jogou, o Stanisic, que às vezes é aproveitado na lateral, o Upamecano e o Min Jae-Kim, que são muito propensos ali a se lesionar, mas quantitativamente essa posição está bem coberta. A questão é a qualidade. Não sei se o Bayern vai querer investir nessas posições, mas principalmente ali, pensando em time titular,
um camisa 10 e um ponta esquerda, beleza? Segundo aqui do Topzera, as camisas brasileiras no Mundial ficaram melhor sem aquele monte de patrocínio, o que acha? Concordo, ficaram mais bonitas, mais limpas, né? Mas é porque é um padrão da FIFA, nas competições FIFA tem que ser assim, né? Só o patrocínio master na frente, um patrocínio ali pequeno na manga, nada nas costas, e é isso aí. Não sei se os patrocinadores que pagaram para ter os espaços no uniforme ficaram felizes aí para adotar esse padrão. Então, para ser assim, só realmente se a gente tivesse uma liga, que tivesse uma regra em relação a isso, como tem, né, nos países que existem liga, mas enquanto não tem, eles vão comercializando todos os espaços do uniforme, e aí acaba que cada patrocinador vai pagando um pouquinho, a camisa fica parecendo um abadá de carnaval, né? Mas eu concordo que ficaram bem mais bonitas, né, mais limpas. E a terceira do Topzera, dá uma ideia aí de como o Dorival poderia melhorar o timão dentro de campo, já que fora tá difícil. Mano, é difícil, né, mano? Ele é pago pra isso, ele com certeza entende muito melhor de futebol do que eu. Eu não sou um profundo conhecedor, assim, do elenco do Corinthians, de como tá, não acompanho o noticiário, não sei se chegaram jogadores novos, quem vai sair, quem vai chegar, então eu ainda tenho que estudar um pouco mais, mas eu posso te dizer uma coisa, cara, o time não tava tão ruim assim com o Ramon Dias para demitir. Eu não concordei com a demissão do Ramon Dias quando ela saiu. Eu acho que deveria se manter ali o losango de meio campo, tá? O time estava funcionando bem assim e extrai o melhor de Yuri Alberto e Memphis, se é que o Memphis vai continuar ali no Corinthians na sequência da temporada. Valeu, Topzera? Carlos Loscar 134. Existiu uma tendência tática nesse Mundial? Cara, tendência tática não, mas existiu um debate muito interessante, né, que inclusive eu postei vídeo aí recentemente no canal, que era sobre as posturas, né, que tipo de postura é melhor, uma postura mais ofensiva, mais defensiva, será que existe uma que é superior à outra, que leva mais vantagem sobre outra? Quando você deve trocar de postura, quando você deve abrir mão de suas convicções, é o adversário que tem que se adaptar a você ou você que tem que se adaptar ao adversário? Isso aí ficou muito em discussão, né, principalmente quando a gente se depara com esse choque cultural de enfrentar equipes que têm um cacife financeiro muito maior, e a gente vê algumas equipes abrindo mão, outras não, umas tendo sucesso, outras nem tanto. Esse foi um debate muito interessante, teve vídeo essa semana no canal que eu falo sobre isso, tá? Mas assim, uma tendência que a gente viu replicada por vários times, eu não consegui enxergar, beleza? Não achei que houve, não. João Destro, pô, João, você manda perguntas muito grandes, mano. Aí eu acabo me perdendo, mas vou tentar, tá? Me achar aqui nas perguntas, e nem sei se são só 3 aqui, porque eu bati o olho e vi 6 balõezinhos. Espero que sejam perguntas grandes e não mais de 3 perguntas, beleza? Fica esse puxãozinho aí de orelha pra você, mas obrigado aí pelas perguntas, mano. Vamos lá. A partir de que ano você acha que a compactação e ocupação de espaços do futebol europeu moderno chegou e começou a ser usado com mais frequência aqui no futebol brasileiro? Ó, 2 balõezinhos para uma pergunta, vamos contando, tá? Eu acho que a partir da Copa de 2014, cara. Depois da porrada que a gente tomou da Alemanha, a gente começou a enxergar a necessidade de modernizar o futebol de forma mais urgente. Acho que ali por 2011, 2012, já começamos a engatinhar assim, para essas tendências modernas. Talvez também por conta da porrada do Barcelona no Santos, talvez. Talvez por uma disseminação maior, né, do sucesso do futebol europeu, da era Messi e Cristiano, talvez também. Mas vamos usar como pequeno termômetro 4-2-3-1, uma plataforma que se começou a usar na Europa na primeira metade da década de 2000 e aqui a gente começou a usar na primeira metade da década de 2010. Então a gente estava pelo menos uma década atrasado, no sentido de plataforma. Nesse sentido que você falou de compactação e ocupação de espaços, acho que a gente começou a evoluir um pouco mais a partir da Copa de 2014, tá? Minha opinião é essa. Vamos lá. Quais jogadores você acha que são mais reconhecidos por conta da sua personalidade, personagem, do que de fato pelo seu futebol? Segunda pergunta com mais 2 balãozinhos, tá? Mais reconhecidos por conta da personalidade do que pelo futebol? Vampeta, talvez. Eu acho que ele é muito visto hoje como um cara de resenha, brincalhão e tal. E as pessoas esquecem como ele foi realmente um grande jogador, cara. Ele foi um dos maiores volantes da história do Corinthians. Deixa
Deixa eu ver se eu consigo pensar em mais algum. Porque assim, eu consigo pensar em muitos personagens, mas que também jogavam muita bola, tipo Paulo Nunes, tipo Romário, Edmundo, né? São caras folclóricos, mas que também jogavam muita bola e são reconhecidos por isso, né? Mas assim, os caras que são mais, muito mais o que eles falavam, o que eles eram como figura, e fala-se muito mais nisso do que pelo futebol, cara, acho que o Vampeta é o baluarte disso aí. Deve ter mais, com certeza tem mais, mas eu não consigo me lembrar nesse momento não, beleza? Se eu lembrar, eu falo ali ao longo do vídeo ou até nos comentários eu completo a resposta, beleza? E mais uma aqui do João, espero que seja mais uma só, João. Eu não questiono a grandeza do nome, do mito, do personagem do Maradona, mas como jogador, será que realmente foi muito melhor que todo mundo, exceto Messi e Pelé, como dizem? Cara, essa questão de melhor do que os outros, eu não gosto dessa comparação, primeiro, porque é comparação de épocas diferentes, demandas diferentes de jogo. Segundo, comparações de posições diferentes. Você vai falar que o Maradona é melhor que o Ronaldo Fenômeno. Pô, um era meia, o outro era centroavante. Eu não vejo comparação, sabe? Por isso que eu não gosto dessa comparação de épocas. Agora, se você está questionando se o Maradona realmente jogava pra caralho, ele jogava pra caralho. Ele jogava muita bola. Não duvide disso. Eu, infelizmente, não tive a felicidade de ver o Maradona jogar ao vivo, sabe? Eu sou de 96, ele parou de jogar ali em 97, 98, né? Por aí. Foi quando ele parou de jogar. Mas, pô, eu sou um grande fã do Maradona, já assisti e consumi muita coisa dele, algumas séries sobre ele, algumas séries documentais, assisti muitos vídeos, estudei muito ele. E, cara, o cara era mágico, pô. Com menos velocidade, menos intensidade, menos poder de fogo para finalizar e meter tantos gols quanto o Messi, mas imagina o Messi nos anos 80, no comecinho dos anos 70. Era o Maradona, cara. O Maradona sendo meia, camisa 10, ele foi artilheiro de vários campeonatos argentinos, né, jogando pelo Argentino Júnior. Cara, o Maradona era o melhor jogador da sua época muito facilmente, a ponto de fazer muita gente repensar, gente que viu o Pelé jogar, repensar se ele não tinha superado o Pelé, pô. E é claro que cada povo vai defender o seu jogador, né? E o Maradona também tinha muitas questões fora de campo. O Maradona era muito indisciplinado, teve a questão das drogas depois, era um cara polêmico nos microfones, enfim. Ele tinha uma estatura baixa e às vezes ficava acima do peso e era visível quando ele jogava acima do peso. Ele jogava muitas vezes com o joelho machucado, não queria sair porque era fominha, tomava infiltração no joelho no intervalo, né? Jogava com injeção, né? Para poder baixar as dores dele, ele conseguia jogar e continuava com dores jogando, fazendo a diferença. Então, cara, o Maradona era sinistro. O Maradona era muito bom. Beleza? Felizmente para você, hein, João? Foram 3 perguntas só, mas, pô, vamos dar uma reduzida aí nesses enunciados aí, beleza? Mas obrigado aí pelas perguntas. Eu sei que às vezes a gente tem que contextualizar o que a gente quer perguntar, mas, pô, ficou um volume muito grande aqui de perguntas, né? Parece que são 6 perguntas, mas foram só 3. Araújo Juliano 12. O técnico do Real Madrid errou na composição do meio-campo, provavelmente no jogo contra o PSG, né? Cara, eu vejo muitas críticas em relação a como ele abriu o meio-campo, deslocando o Valverde para a lateral para substituir o Arnold e colocando mais um atacante. Mas os erros aconteceram na defesa, né? O Asensio falhou, o Rudiger falhou. Então, você pode até ter essa opinião de que errou na composição do meio-campo, mas, pô, não tinha muito o que fazer ali também, né, cara? Eu acho que ele errou em colocar o Mbappé, Gonçalo e Vini juntos, porque seria Gonçalo ou Mbappé, né? E eu acho que eu começaria com o Gonçalo por meritocracia. O Mbappé deveria ter começado no banco, não acho que mudaria muita coisa no resultado final, não. E o Vini nunca deveria começar na direita, nunca. Principalmente compondo linha de 4, tá? Se ele quisesse fazer alguma coisa ali,
seria colocar um meio-campista a mais, mas quem seria esse meio-campista a mais? Seria o Camavinga? Seria o Modric? O Lucas Vazquez, que se tornou lateral, e aí o Valverde ia pro meio, o Lucas Vazquez jogar na lateral. Eu não acho que ia resolver o problema não, tá? Mas, infelizmente, ele acabou expondo algumas peças, principalmente o Vini Júnior, beleza? Escalando ele numa posição errada. Segundo aqui do Juliano. Zubeldia seria um bom técnico pro Botafogo? O Botafogo já contratou um treinador, né? O David Ancelotti. Não sei dizer se o Zubeldia seria um bom treinador, mas eu não aprovaria porque, cara, quando você disputa o mesmo campeonato de um time que tinha um técnico e a torcida comemorou a saída desse técnico, isso é bom sinal? Não é bom sinal, pô. Pra que eu quero um técnico que um time que é um postulante direto aos mesmos objetivos que eu tinha e o seu torcedor não queria a presença dele lá? Então, é a mesma coisa que o Paiva, pô. A torcida do Bahia comemorou quando o Paiva saiu do Bahia. Quando ele chega no Botafogo, eu falo, porra, o cara não era bem quisto onde ele tava. Por que eu vou acreditar que vai ser diferente aqui? Talvez seja, mas é mais provável que não. Então, eu não gostaria não, beleza? Terceira do Juliano. Thomas Miller é o jogador mais subestimado de nossa geração? Não sei se é o mais subestimado, mas talvez seja um dos mais. Eu já contei aqui que eu, inclusive, subestimei bastante ele, porque ele não era um primor de qualidade técnica e tal, era até meio, né, atrapalhado com a bola, parecia ser caneludo e tal, durante muitos e muitos anos. Mas sempre foi um cara muito importante, se posicionava muito bem, depois começou a evoluir na questão dos passes, sempre foi um cara muito assertivo no quesito gol, né, marcado. Então sempre foi um jogador ali muito inteligente e muito importante, apesar de não ser o mais rápido, não ter o melhor refino técnico, não era um super artilheiro, não era um super garçom, mas sempre foi muito importante, sempre fazia tudo muito bem do que se propunha a fazer, beleza? Valeu, Juliano. Felipe Gabriel, o que dá para girar desse Mundial para os brasileiros? Deve ser tirar, né? Mas ele escreveu girar. O que dá para tirar desse Mundial para os brasileiros? Cara, alguns deles vão perder jogadores pro mercado, com certeza, porque num todo os 4 fizeram boas participações, tiveram jogadores se destacando. No momento que a janela está aberta e que nós não somos o topo da pirâmide, né, da cadeia alimentar do futebol, vamos perder jogadores, né, com certeza, para o mercado internacional. O caso do Arias aí é sintomático, provavelmente ele vai sair do Fluminense, né, tem outros jogadores aí como o Wesley, né, enfim, o Botafogo está tendo propostas aí pelo John, goleiro, pelo Gregory. A gente não sabe se esses caras vão sair, né? Então, essa valorização pode ou não ser importante no quesito financeiro para os times, mas vai ter um impacto também negativo esportivo, né? Porque vão perder jogadores que são referências aí em seus elencos. Mas, cara, eu acho que serviu muito para aumentar a nossa autoestima de perceber que nosso campeonato também tem qualidade. Que não é um campeonato só de formação de jogadores, né, para poder jogar na elite, e que todo e qualquer time europeu é melhor do que o nível dos nossos melhores times. Eu sempre disse isso aqui. Nós não devemos nada à segunda prateleira da Europa. A primeira é inalcançável, a gente pode ganhar um jogo ou outro, mas temos que entender que é cada vez mais raro você ganhar de um time da elite. Agora, se não for da Suprema Elite Europeia, tem jogo contra qualquer outro. Isso aqui eu sempre defendi, inclusive no quesito convocação. Ah, porque joga na Premier League, mas você joga no time no meio da tabela da Premier League e o outro tá aqui arrebentando, eu não vou tratar o que joga no meio da tabela automaticamente como melhor do que o cara que tá aqui arrebentando. Não necessariamente ele é melhor, tá? Ele pode estar lá porque esse é o nível dele, ou pode estar lá fazendo ali um pit stop para depois pular para um time maior. Esse é convocável. Agora, o que tá nesse time menor, porque o nível dele é desse time menor, pô, para convocar um cara desse, eu prefiro convocar um cara que briga por título aqui no Brasil, beleza? E se fosse eu no lugar dele, não sairia para esse tipo de time, entendendo que o meu nível não é de pular dali para mais em médio a longo prazo, beleza? É isso. Mais uma do Felipe. Um Brasileirão com 16 clubes e uma boa premiação para os 16 seria uma forma de subir o nível do campeonato? Não, mano. Eu acho que não é por aí. Não é diminuindo o número de participantes.
e nem aumentando a premiação, só isso. Eu acho que tem que ter, assim, uma readequação na distribuição de cota. Isso significa que quem ganha muito mais vai passar a ganhar um pouco menos, e quem ganha muito menos vai passar a ganhar consideravelmente mais. Isso pode aumentar o equilíbrio da competição, mas a competição já é muito equilibrada. A questão é, a gente quer uma competição equilibrada por baixo ou a gente quer elevar o nível? Queremos elevar o nível? Então temos que ter uma melhora na distribuição de cota para todo mundo. Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de fair play e critica só a injeção de dinheiro das SAFs, a gente também está desconsiderando o fato de que, da forma como a pirâmide financeira do futebol é feita hoje, onde você tem um Flamengo ganhando, sei lá, mais de 200 milhões de cota de televisão, e a gente tem 5 clubes ganhando menos de 1 milhão, né, menos de meio milhão de cota de televisão, você só contribui para quem está lá em cima continue e quem está lá embaixo também não cresça. Isso não é fair play, na minha opinião. Então, agora, diminuir o número de clubes, não vejo o porquê disso aí. Eu acho que na Europa isso é um problema maior, porque a gente tem nos campeonatos nacionais europeus o mesmo problema que a gente tem nos estaduais aqui. São competições de 2 a 4 clubes ali que realmente pensam em título, os outros entram para participar, acabam se transformando em competições longas demais e inchando o calendário para o que realmente importa. E lá eles têm uma Champions agora maior, eles têm as pausas, né, nas datas FIFA respeitadas, coisa que aqui a gente não faz, a gente dá um jeitinho ali para conseguir colocar. Eles têm uma pré-temporada também que pega um mês de temporada, aqui a gente nem tem pré-temporada, o que deveria ser pré-temporada, que são os estaduais, é levado a sério pelos clubes, porque se não for levado a sério, fica fora de Copa do Brasil, toma represália da CBF. Já vi muito time trocando de técnico porque perde clássico dentro de estadual. Então não é pré-temporada na prática, beleza? Por mais que tenha clubes aí com esse discurso. A terceira do Felipe: qual a sua tese de como deve ser feita a adaptação de um jogador em uma nova posição? Eu acho que eu respondi isso aqui em algumas outras caixinhas, né? Tem que respeitar a característica do jogador. Isso aí é o ponto 1. Se o cara não tem característica para jogar em outra função, não mexe, tá? Você tem que detectar primeiro quais as funções que ele faz, quais são as virtudes técnicas que ele tem, mas isso aí é desde os primeiros anos da base. Você não resolve isso na iminência do cara subir pro profissional, já com quase 20 anos de idade, não, tem que ser ali com 8, 10 anos. É por isso que tem várias subclassificações ali nas categorias de base. Quanto mais o cara tá próximo do profissional, menos você tem que mexer nisso aí. Porque o cara já vai crescer já com as automatizações de movimentos, de ocupação de espaço, de demanda técnica e tática que cada posição demanda, tá? Então, respeitar a característica do jogador é primordial. E nos primeiros anos da base, vamos colocar os moleques aí para jogar e ver onde eles se sentem mais confortáveis e tal, sem muita instrução tática. É muito mais observação para depois a gente ir lapidando, beleza? Valeu, Felipe. Almeno Campos: se o PSG for campeão, ele terá a melhor temporada de um clube na história, pois ganhou tudo? Muitos estão colocando a Copa do Mundo de clubes com peso maior que o Intercontinental. Acho que tem que colocar mesmo, tá, Almeno? Principalmente pelo nível de competição, né? São vários clubes, né, mais fortes. Não é só um passeio no parque ali para o clube europeu em meio de temporada, que para eles é até um estorvo, né? Deixa eu abandonar meu calendário aqui para bater nos times mais fracos aqui dos outros continentes em 2, 3 jogos. Agora o Intercontinental é um jogo só, né? Eles já entram direto na final. Agora não, parte todo mundo do mesmo ponto de partida, né? Vários europeus dentro da competição, torna a competição mais desafiadora, mais importante, então tem que ter um peso maior do que o Intercontinental, sim. Agora, se o PSG vai ter a melhor temporada de um clube na história, depende, cara, porque assim, na França existe menos mérito também, né? O PSG com um orçamento muito maior do que os outros, eu acho que ele só tem a perder na França quando ele não vence o campeonato do que a comemorar quando ele vence, né? Tanto o campeonato quanto as Copas Nacionais também. Então, assim, a Champions, ela começou claudicante pro PSG, pouca gente se lembra disso. Quase não se classifica pro playoff, né? Precisou de uma arrancadazinha ali no final, já quando vira o ano,
Aquela vitória contra o City foi muito importante para manter o PSG vivo, e aí ele se classifica para o play-off, ele nem se classifica entre os 8 primeiros, passa do play-off e aí sim sofre muito, né, para poder se classificar das oitavas para as quartas, porque ele faz um grande jogo contra o Liverpool e perde em casa, vence fora, né, por 1-0, tem que ganhar nos pênaltis, né, o Aston Villa não foi fácil, principalmente o segundo jogo, não foi uma tarefa simples ali pro PSG, e eu acho que até esse momento na temporada, acho que se falava mais em Barcelona ser o melhor time da temporada do que no PSG. A partir do momento que o Barcelona cai só nas semifinais, é que a gente tem essa percepção, nossa, o PSG é o melhor time da temporada, pela final de Champions que fez também, a maior goleada de uma final, e agora como tá batendo aí na cara de todo mundo aí do Intercontinental, porque levou a competição a sério. Então, eu acho que tem debate. Em nível de títulos, eu relativizo o número por conta do nível de exigência que tem o campeonato francês, né, pro PSG. Eu acho que sempre que o Barcelona consegue 6 títulos, tendo como rival local o Real Madrid, o Atlético de Madrid, ele tem mais mérito do que o PSG ganhar na França. Se um time da Inglaterra consegue uma tríplice coroa, mais ainda. Eu acho que até na Alemanha é mais difícil do que seria para o PSG, especificamente na França. Então, temos que relativizar isso aí. Dá um bom debate, tá? Dá um bom debate. Mas a Copa do Mundo de Clubes, a gente não sabe o que vai ser dela daqui para frente, né? Tem tudo para ser uma competição que vai pegar e resolvendo ali alguns problemas, ter sequência ali dentro do calendário de 4 em 4 anos e os clubes darem um peso importante para ela. Se ela realmente se consolidar, e a gente só vai ter certeza disso a partir da próxima edição, a gente vai poder revisitar o debate quanto à temporada do PSG ter sido a maior de todas, por ter vencido o Champions e a Copa do Mundo no mesmo ano, beleza? Valeu, Almeno! Renato Adorno. Fábio é maior que o Rogério Ceni? Nunca. Nunca. Preciso argumentar? Não, né? Não preciso, né? Fábio merece muito aplauso, tá na história do futebol brasileiro, mas o Rogério Ceni é outra prateleira. Eu não vou gastar mais do que 10 minutos, do que 10 segundos para argumentar a favor do Rogério Ceni aqui. Mais uma do Renato. Nos melhores times que você já viu, esse PSG do Luiz Henrique entraria? Entre os 10, com certeza. Entre os 5, talvez. Tá? Entre os 5, talvez. Eu tenho que pensar. Talvez. Mas entre os 10, certamente. E a terceira do Renato. Quais times seriam bons destinos para o Endrick? Clubes onde ele pode se desenvolver e se encaixar. Cara, eu acho que faria muito bem ao Endrick ir para um time com ambição, mas que não seja um dos grandes times da Europa, de uma das grandes ligas, que tenha a carência na camisa 9 e que ele chegue para ser a solução dos problemas. Porque isso pode dar uma pressão a mais aí pro garoto e faria com que ele ficasse na mesma condição que ele está hoje no Real Madrid. Eu acho que seria bom ele ir, sei lá, pro mercado de Portugal, da Holanda, sabe, sei lá, até da França, mas não no PSG, num outro time ali que possa desafiar o PSG, sei lá, um Olympique de Marseille, um Lyon, um Mônaco, sei lá, algum time como esse aí, que tenha a camisa 9 ali como uma carência, e que ele possa chegar a ser competitivo, brigar por título, ser titular, eu acho que seria o ideal para ele. Agora, colocar ele no Manchester United, para ele ficar comendo banco, ou para ele chegar a ser titular com a pressão que tem o United, né, e não conseguir corresponder aí para o banco de novo, e aí ter o nível de jogador dele questionado e queimado, não seria interessante. Arsenal, a mesma coisa. Liverpool, a mesma coisa. Quer colocar no mediano ali da Premier League? Isso poderia ser interessante para ele? Talvez, poderia, mas qual seria esse clube? Não sei. Ir para a Itália, ir para o Milan, acho que seria legal. E para uma Juventus, talvez também seria um bom destino. Enfim, eu acho que não pode ser os clubes que brigam pelos principais objetivos para que ele chegue como esse salvador da pátria, esse homem-gol, artilheiro, porque eu acho que seria queimar a etapa. Acho que ele precisa se desenvolver.
né, evoluir aos poucos, gradativamente. E para isso ele tem que ir para um clube com uma exigência competitiva boa, ambiciosa, mas um pouco menor da primeira prateleira, beleza? É a minha visão. Valeu, Renato. Gabriel Baltazar. O que acha de terem jogos da Copa do Nordeste agora? Muito jogo para clubes que já jogam muito no ano? Ah, mano, mas é o espaço no calendário, né, que eles têm. Eu não sei se seria interessante, por exemplo, dispensar os clubes nordestinos que têm competição continental para jogar, tipo Fortaleza, tipo Bahia, tipo Vitória, que jogou Sul-Americana esse ano, a Copa do Nordeste, cara. Porque a Copa do Nordeste ela volta para o calendário do futebol brasileiro para dar uma competitividade interestadual para clubes que, até por questões financeiras, nem sempre podem competir a nível nacional e continental. Se esses clubes já conseguiram competir num nível nacional a ponto de se classificar para uma competição continental, acho que ele não precisa do campeonato regional. Então eles podem ser dispensados ali da Copa do Nordeste. Por exemplo, se o Bahia, o Vitória, o Fortaleza estão jogando Sul-Americana, Libertadores, não precisam participar da Copa do Nordeste. Essa seria a minha visão, tá? Onde é que eu parei, meu Deus? Aqui. Qual teria... do Gabriel Baltazar de novo, tá? Qual teria sido sua escalação do Real Madrid contra o PSG, considerando os desfalques? Meio que eu já disse aqui, né? Eu começaria com o Gonçalo, tá? Os únicos desfalques eram o Hausen e o Arnold. Ele puxou o Valverde para a lateral, com isso abriu mais uma vaga no meio. Eu não sei se o Modric conseguiria jogar desde o início, talvez o Camavinga, aí não o Modric, um dos dois, ali nesse espaço ali. E, cara, no lugar do Hausen, o Asensio mesmo, porque não tinha outro zagueiro, né? Tinha o Militão, mas, pô, ele entrou durante o jogo depois de vários meses aí machucado, não sei se seria tão confiável assim. E no ataque o Mbappé pra mim ficaria no banco, cara. Eu voltaria com o Mbappé no segundo tempo, eu começaria com o Gonzalo e manteria o Vinícius ali como esse segundo atacante, partindo de um lado esquerdo. Pra mim seria isso, cara. Não mexeria muito ali na estrutura do time que vinha dando certo, não. Acho que resolveria alguma coisa? Não acho. Mas eu não mexeria tanto assim no time pra ficar com essa de abriu o time, desconfortou o Vini, tudo pra colocar o Mbappé no time. O Gonçalo teve um momento no jogo que foi fazer a função de ponta. Então, para evitar esse tipo de problema, eu só mexeria realmente no que era desfalque, tá? E o Mbappé tá voltando de lesão agora também, meu filho, vai jogar o segundo tempo, tá? O Garcia é um dos artilheiros da competição, ele vai continuar. O Gonçalo, né? Você entra no lugar dele no segundo tempo, beleza? Eu faria isso. Não acho que resolveria muita coisa não, mas eu faria isso. Terceira do Gabriel. Dá pra dizer que Fábio Ruiz foi regista hoje? Ele até virava terceiro zagueiro quando o PSG não tinha a bola. Cara, esse meio campo do PSG não tem posição fixa. Não tem posição fixa. O Vitinha recua para fazer a saída de bola, o Fábio Ruiz pode fazer isso. O João Neves é o mais volante marcador dos três e aparece lá dentro da área para fazer gol também. Então esses caras se movem muito e eu fiz vídeo sobre isso, né? Como o meio-campista hoje ele não é nem volante nem meia. Ele é tudo. Ele faz múltiplas funções, ele se movimenta, né, o jogo inteiro, e o meio-campo do PSG ele é o exemplo perfeito disso que eu tô falando, beleza? Valeu, Gabriel. João S. Félix. Saída de bola com volante buscando entre dois zagueiros. Vitinha no PSG. Risco, drible, mas gera vantagem? Não entendi a pergunta, cara. Saída de bola com volante buscando entre dois zagueiros. Risco, drible, mas gera vantagem? Mano, eu não entendi essa sua pergunta. Será que você quis dizer que se o volante joga mais recuado ali entre os zagueiros, ele gera vantagem pro time, mas ele também corre risco? É isso, mas eu não entendi se foi uma afirmação ou uma pergunta, porque nem interrogação tem no final. Se é uma afirmação, eu concordo com você. Se é uma pergunta, eu não entendi a pergunta. Beleza? Desculpa, João. Aí tem uma segunda sua que parece que é meio que a correção, né? O que pensa do volante que dribla finta lá atrás para sair jogando como Vitinha? Veio para ficar? Eu acho que o cara tem que ter característica para isso, cara.
Não adianta você exigir isso de um cara que é mais marcador, trombador, desarma e toca. Se esse cara tiver que driblar e não tiver qualidade para isso, vai perder a bola e vai gerar uma chance boa ali pro adversário, beleza? Acho que nada que, esse cara aqui joga na posição, faz e ele é bom, tem que virar tendência automaticamente, não. Os caras dos outros clubes, eles têm que saber extrair o melhor do seu próprio futebol, não é tentar fazer o que o outro faz. Beleza? Minha opinião é essa. Caraca, esse nome aqui eu não entendi não, hein? Reiro PKE Oficial. Ele sugere aqui várias comparações, né? Barcelona 2015 ou PSG 2025 do Luiz Henrique. Eu acho que esse time é mais coletivo. O Barcelona 2015 é mais encantador. Até pelas peças que tinha, que eram sensacionais. Mas esse time aqui é mais coletivo. Aí mais uma. Barcelona 2009, 2011 do Guardiola ou Barcelona 2015 do Luiz Henrique? Cara, de todos aqui, o de 2011, o Barcelona de 2011, é o melhor. Tá? Por mais que não tivesse as peças do de 2015, as peças do de 2009, mas coletivamente falando é a grande obra-prima da carreira do Guardiola. Eu fico com o de 2011. Para mim é o melhor time que eu vi jogar. E a terceira, Barcelona 2011 ou PSG 2025? Barcelona. Sempre vou ficar com o Barcelona 2011. Todos os times contemporâneos o que eu vi jogar, ainda nenhum me surpreendeu mais do que o Barcelona de 2011, tá? Sempre que tiver ele na história em comparação a algum outro, ainda é o Barcelona de 2011, na minha opinião. André, Mbappé é o Beckham da geração atual dos Galácticos? Talvez você esteja perguntando isso no sentido de o time era um sem ele, aí chegou uma outra peça galáctica, né, midiática, e o time acabou meio que se desestruturando. Eu não sei se é o caso não sei se é muito cruel essa comparação, porque o Beckham talvez seja cruel até com o próprio Beckham. O Beckham, ele jogava como um meio aberto pela direita, né, lá no Manchester United, e nessa posição tinha o Figo, né, no Real Madrid. O Real Madrid perde o Makelele, que era o volante marcador de todo mundo ali no time. E aí o Beckham, ele é colocado para jogar como volante. O Beckham é sacrificado, né? Então o time perde o equilíbrio não pela entrada do Beckham. O Beckham é sacrificado e o time perde equilíbrio pela saída do Makelele. Porque você perde o cara que mais marca e coloca um jogador que nem é da posição, porque sim, porque tem que colocar ele para jogar, porque foi caro, porque é midiático, porque é uma grande contratação, e nem era a melhor posição para ele. Na melhor posição já tinha um cara, não era uma carência do Real Madrid, que era o Figo. Trazendo para o Mbappé pode jogar de 9, o Mbappé pode jogar de ponta direita, mas ele prefere jogar na ponta esquerda. Na ponta esquerda já tinha o Vini, então ele joga de 9 porque o time estava jogando sem 9. Não é exatamente um improviso, mas não é a posição que ele melhor gosta de jogar. O time ficou pior com ele do que era sem ele. Mas ele também fez quase 40 gols, ou mais de 40 gols aí na temporada, na função de 9, que era a função dele. Ajudou o Real Madrid também a ganhar muitos jogos e tal. Então, cara, eu acho injusto com os dois a comparação, pela comparação em si, porque meio que parece que é pejorativo para os dois, e tanto o Beckham foi injustiçado ali naquela época, né, quanto o Mbappé, se você comparar com o Beckham nesse sentido de ele entrou e piorou o time, também estaria sendo injustiçado, beleza? Não sei se o teor da sua pergunta foi essa, André, mas eu interpretei dessa forma. A segunda aqui do André. O que acha do Luiz Dias na festa, ao invés de ir ao sepultamento do Jota? É reprovável, né, mano? Repercutiu muito mal na Inglaterra, repercutiu muito mal dentro do elenco e repercutiu muito mal porque eu nem sei se ele já se pronunciou sobre isso, né? Mas é um cara que já estava com o nome dele ligado ao mercado e tal. E, pô, teve uma situação dele, né, que ele teve o pai sequestrado e o Diogo Jota homenageou ele, né, depois de um gol, tirou uma camisa lá e tal, com o nome dele e tal. E assim, pega mal, mano. Eu sei que cada um lida com o luto de uma forma.
o cara não tinha a obrigação de comparecer ao enterro e tudo mais, mas também não precisava, né, cara? Porra, postar no dia, na hora, sendo que você não foi, sendo que a sua ausência já foi sentida, colocar um videozinho rindo com um influencer dançando na internet, sendo que você é uma pessoa pública e vai ser julgada por isso. Enfim, pegou muito mal, eu acho que ele tomou a pior decisão possível e é reprovável o que ele fez de todas as formas. Agora, eu não vou ser o juiz, julgador de falar que o que ele deveria estar fazendo, que ele deveria ir pro enterro, que ele deveria estar chorando, que ele deveria estar sentindo. Eu senti, e eu não conheço o Diogo Jota. Vocês viram aqui na caixinha da semana passada como é que eu tava com a energia para baixo, que eu fiquei muito sentido, mas é a minha forma de lidar. Talvez a forma dele de lidar não seja essa, o cara procura se distrair e tal. O grande erro principal, maior de todos, foi colocar essa porra na internet. Aí é reprovável demais, cara. Porque aí todo mundo vê que você tá cagando, né, por o que aconteceu. E não é uma imagem legal. Não é uma imagem legal que se passa. Achei bem reprovável essa atitude do Luiz Dias. E a terceira aqui do André, que aparentemente é a última. PSG 24-25 é o melhor time da década ou algum outro brigaria? Década de 2020, né? Ou desde 2015, contando o recorte de 10 anos. Porque acho que se for desde 2020 eu concordo, mas eu acho que tem briga com o Bayern, né, 19-20, e com o City 22-23. Acho que esse é mais assustador pela forma como ele vulgariza até os melhores adversários, né? Esse foi inclusive o título do vídeo de pós-jogo ontem. Cara, a forma como ele ganhou a Champions fazendo a Inter de Milão parecer fraca, o que ele fez na semifinal do Mundial com o Real Madrid, o próprio Real Madrid, o próprio City fez isso com o Real Madrid, né, na semifinal da Champions de 23, o Bayern meteu um 8-2 num Barcelona, que já não era lá o Barcelona fortíssimo e tal, acho que ele já tinha uma discrepância grande, mas muito provavelmente cara, mas eu acho que tem briga principalmente com esses outros dois times, mas muito provavelmente esse aqui é o que mais impressiona, mais assusta, até por não ter tantas grandes estrelas assim, é o time do treinador, é o time do Luiz Henrique, é um time muito impositivo na marcação-pressão, né, com muita posse de bola, é um time de se aplaudir, é um time muito forte. Mas é o que eu disse, cara, eu tenho sempre que colocar aquela ressalva ali. Não era a grande notícia da temporada até a eliminação daquele Barça, na semifinal para a própria Inter. Eu acho que se a final fosse PSG e Barcelona, mas também nunca vamos saber, né? O e se eterno. Se a final fosse Barcelona e PSG, talvez fosse um tiroteio muito maior, né, no sentido de lá e cá e tal. Aquele Barça tem uma defesa muito fraca e tal, mas ele não tomou goleadas ao longo da temporada. Pelo contrário, ele também impôs algumas goleadas contra o próprio Real Madrid, né? Ganhando jogo de campeonato espanhol no Bernabéu, ganhando final de Supercopa, ganhando aquele jogo que decidiu o campeonato, né, antecipadamente, lá no Montjuic, né, com uma virada fantástica, sensacional. Então, há dúvidas até. Eu acho que o Mundial meio que tira isso, até pelo fato do Barcelona não ter disputado. Mas há dúvidas até se o PSG foi, ao longo da temporada, o melhor time. Mas a conclusão da temporada tira essa dúvida, tá? Essa é a minha opinião. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Eu acho que não, acho que já... foram todas. Eu acho que eu não esqueci de nenhuma, né? Acho que eu não esqueci. Depois eu dou uma relida aqui para ver se eu esqueci de alguma e eu respondo as pessoas no privado. Mas é isso, gente. Quase 50 minutos. Hoje o juiz deu um acréscimo muito grande. Também teve aquela questão ali do celular que tem uma travada, mas eu quero agradecer aí a vocês que mandaram as perguntas para a nossa caixinha da semana. Semana que vem tem mais e amanhã eu vou me apressar aqui para, talvez à tarde, postar o vídeo aqui da prévia tática da final da Copa do Mundo de Clubes. Domingo tem um pós-jogo, vocês já sabem. E aí na semana que vem a gente volta para nossa programação normal, sem a Copa do Mundo, com vídeos mais abrangentes. Mandem, por favor,
sugestões de vídeos, de pautas, de debates, né, de análises que vocês querem ver, né, porque agora a gente vai voltar para o nosso ritmo normal lá no canal, beleza? Aqui no canal, melhor dizendo. Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!